Satsuma Gishiden 2. Esse aqui é o segundo volume da série do Hiroshi Hirata, que está sendo publicado pelo Pipoque Nankin aqui no Brasil. Na verdade, já foi terminado de publicar pelo Pipoque Nankin. É uma série de mangá do estilo Gekidai, em 3 volumes. Esse aqui, cheguei exatamente a terminar a leitura do segundo deles. Ele continua a história do primeiro volume, que apresenta os samurais do feudo de Satsuma, que era um feudo bastante belicoso, que esteve contra o que viria a ser o imperador, o Shogun Tokugawa, o Ieyasu Tokugawa, durante a Batalha de Sekigahara, e eles foram derrotados nessa batalha fundamental, estavam nas forças opositoras aos Tokugawa, e por causa disso o feudo de Satsuma e os samurais daquela região, desse clã, eles acabaram sofrendo um grande preconceito, digamos assim, pela linhagem dos Tokugawa, que via essa região como rebeldes, e de fato eles tiveram um papel fundamental na queda dos Tokugawa quase 400 anos depois. Mas eles sofriam bastante sanções aplicadas pelos Tokugawa. De início eles foram deixados quietos justamente para não correr o risco deles se insurgirem, mas posteriormente foram aplicadas grandes espécies de punições contra eles. E a gente vai vendo no primeiro volume justamente isso começar a acontecer. No primeiro volume, Hiroshi Hirata ele vai mostrar quem são os samurais de Satsuma, os Bushi, como é chamado, que são os guerreiros, né, uma palavra até tão importante quanto samurai. E mostra que, assim, os Bushi de Satsuma, eles são completamente orgulhosos, tem aquele orgulho samurai quase, como posso dizer, arquetípico, quase exagerado. E eles têm muitas práticas que são completamente quase insanas de se fazer para tentar numa ideia idealística do que é a alma do guerreiro, como um guerreiro deve se portar. Eles são meio doidões em relação a isso, ou pelo menos a forma como eles são apresentados no mangá, que é uma leitura, como posso dizer, meio mítica de como essas pessoas deveriam realmente se comportar, uma idealização de como eles, uma hipérbole de como eles deveriam ser na vida real. Um tipo de contação de história meio mitológica que provavelmente o próprio clã contou sobre o passado dele, misturado provavelmente com registros de outros lugares do Japão. A história do Japão tem muito disso, de contar a história do passado de forma exagerada. Claro que a história antes de existir história como ciência, mas a história numa época que se tratava mais de transmitir valores e mitos do que fazer uma análise e tentar encontrar a verdade sobre o passado. Mas enfim, e o que acontece é que esses samurais tão irracíveis, tão orgulhosos deles serem guerreiros, deles terem a honra deles de guerreiros, eles foram meio que obrigados pelo governo do Shogun, pelo governo imperial, a participar, a financiar e realizar uma grande obra de contenção num rio que ficava a 1000 km de Satsuma, não tinha nada a ver com eles, mas realizar uma grande obra nesse rio para evitar que as enchentes que assolavam a região e devastavam a região voltassem a acontecer. O plano do governo era, com isso, que eles gastassem muito, muito, muito dinheiro, muito mais dinheiro do que eles tinham. Vários samurais do clã, o primeiro volume mostra justamente eles aceitando essa condição em vez de se rebelar, os anciões do clã convencendo de que seria o correto a fazer para preservarem o clã deles. E os samurais chegam a vender, alguns vendem as espadas, alguns vendem todos os móveis, a casa, para arrecadar dinheiro, para conseguirem financiar essa obra de contenção. Mas não é só isso, os próprios samurais, os bushis orgulhosos de Satsuma, que eu já mencionei, teriam que ir para essa região, que não tem nada a ver com eles, trabalhar como operários para realizar as obras de contenção. E esse segundo volume, em sua maior parte, é justamente eles chegando na região e dando início às obras. Esse mangá então vai colocando várias das situações complicadas que isso acarreta. Primeiro, os camponeses que vivem na região, e é uma região que aparentemente não tem um domínio muito forte de algum clã de samurais, ou talvez seja de domínio imperial, os camponeses ficam muito temerosos dessa situação, porque mais de 1000 samurais, não sei se chega a ser 1000, sei que são 1000 km de distância, mas centenas de samurais
de um lugar distante, que tem a fama de serem irascíveis, vão chegando na região deles e a possibilidade é que eles tragam toda sorte de problemas. Os samurais tinham o hábito de, às vezes, matar camponeses por se sentissem ofendidos, e eles tinham esse direito dentro da hierarquia de castas do Japão feudal. Nem sempre era tão bem visto, mas eles podiam fazer e os camponeses não podiam retaliar. E se retaliassem, a retaliação dos samurais iria vir muito pior. Até porque os samurais tinham espadas, muitos eram treinados a como usar espadas, e os camponeses, em geral, não tinham armas. Então os samurais de Satsuma poderiam vir causar muito caos na região e sem realmente conseguirem realizar essas obras. Então já começa um atrito aí que o mangá vai mostrando da reação dos camponeses com a chegada dos samurais. E com isso o Hiroshi Hirata ele vai escolhendo uma série de figuras para estar apresentando meio que causos, acontecimentos, pequenas historietas passadas nessa situação maior que envolve os samurais de Satsuma e os moradores dessa terra que eles estão chegando. Há muita preocupação sobre estupro que os samurais poderiam promover nas mulheres camponesas da região, de os samurais dos camponeses da região ficarem sem recursos porque os samurais iam comer toda a comida deles, e outras situações. E aí o Hiroshi Hirata vai colocando vários episódios, como ele já fazia no volume anterior, que mostra, por exemplo, os samurais hospedados na casa dos camponeses, já que eles não têm onde ficar lá, e você vê aqui uma reunião, e aqui um velho camponês inquirindo nos samurais, perguntando se eles estão mesmo dispostos a abandonar a honra dele e trabalhar como réis operários, que é uma coisa que eles se comprometeram a fazer quando foram lá. E aqui temos a cena que o samurai, que ele diz, se vocês abandonaram mesmo isso, vocês vão se deixar matar para provar esse ponto. Aí o Jusaburo, que inclusive é um personagem que aparece no primeiro volume, fica lá sentado serenamente dizendo que como é que ele diz? Bom, mas basicamente ele fala que ele estava lá para isso mesmo, para deixar de ser um buche e trabalhar nas obras de contenção, que ele tinha sido tocado pela... Tem algum gato querendo entrar. Que ele foi tocado pela abnegação dos anciões do clã e que se deixaria morrer se fosse necessário. E aí ele se deixa morrer desse jeito. E aí o ancião se mata porque ele já viu tudo o que ele queria, sabia que queria que a morte dele ficasse gravada na memória dos samurais e para eles conseguirem se manter lá. Então tem muita gente sacrificando ao longo desse mangá, ao longo desse volume, tem outro aqui, que são pessoas que são justamente mostrando dedicação aos valores deles, mostrando dedicação ferrenha ao que estão dispostos a fazer, além de haver outros tipos de sacrifício, com uma pessoa que comete um ato que vai causar a morte dele, embora ele não tire literalmente a própria vida, mas comete um ato que vai causar a morte dele para fazer algo que vai beneficiar os camponeses ou os outros samurais. E aqui vai mostrando todo tipo de figura. Samurais abnegados que querem realmente ajudar os camponeses, samurais egoístas que estão desdenhando da situação deles e não querem passar por isso, não querem ajudar os camponeses, querem fazer o mínimo e voltar para casa. Conflitos entre os samurais, como o próprio Jusaburo aqui, que ele comete um ato que ele comete de matar um oficial do governo porque ficou zombando dos samurais de Satsuma, e aí acaba gerando uns problemas e que gera briga. Os samurais de Satsuma, em geral, estão sempre brigando entre si por causa dessa diferença entre visões, essa dificuldade de aceitar condições deles como não samurais, como simples operários, e alguns deles até mesmo abandonam o clã, deixam de ser samurais em sua busca por provar que estão lá dispostos a terminar aquela obra. Além de vários outros problemas que vão surgindo dessa interação entre diversas forças de samurais de Satsuma desejando algo, outros samurais desejando outra coisa, os camponeses com uma terceira opinião, e é claro, sempre o governo Tokugawa fazendo de tudo para humilhar os samurais de Satsuma, para deixar eles sempre desmoralizados e para arrancar a última moedinha que puderem dos samurais de Satsuma, justamente para que o feudo fique completamente quebrado e impossibilitado de se insurgir de toda forma. Em meio a isso, várias cenas brutais, como por exemplo nesse aqui, onde alguns samurais se rebelam porque havia a promessa de que os que fossem
para essa região trabalhar nas obras, eles todos seriam iguais. No entanto, em Satsuma havia samurais mais nobres do que os samurais dos campos, que sofriam preconceito dos samurais mais nobres, e por sua vez os samurais do campo eram escrotos com os camponeses e assim por diante. E aí os samurais nobres, eles estavam numa casa, 3 desses samurais mais nobres, que eram da região do castelo de Satsuma, e 7 samurais do campo, e os samurais nobres ficam xingando os samurais do campo, não querendo que eles comam a mesma comida, não querendo que durmam no mesmo espaço. E esses 7 samurais que eram mais pobres, eles se revoltam com isso, porque o que foi prometido era que todos seriam iguais. Saem do negócio para passar uma mensagem, eles vão lá e acabam indo matar os samurais nobres, e depois disso vão, enquanto se ferindo, morrendo, perdendo membros, perdendo sangue, buscando lutar para chegar até os dirigentes oficiais do clã que estão lá para mostrar, queremos fazer meio que uma declaração de não de rebeldia, mas uma declaração de que uma reclamação, com uma forma de reclamação, com uma forma de declamar, de expor o que eles estavam passando, de expor a situação, e para isso eles matam companheiros, se sacrificam nesse processo. Tudo dentro dessa ideia de mostrar do espírito do guerreiro, que de certa forma, mesmo quando eles abandonam as armas, abandonam os samurais de Satsuma em geral, abandonam o que eles dizem ser um espírito de Bushi para se dedicar às obras de contenção, ainda assim eles estão se aferrando a essa ideia de uma nobreza de espírito, de uma nobreza bélica, de que eles vão cumprir aquilo com toda a garra que puderem. E assim, é um lance bastante machista, uma masculinidade que hoje em dia é visto com bastante toxicidade. Mas eu não penso que o mangá ele promove esses valores. Inclusive, ele chega a zombar desses valores várias vezes, várias situações, em meio a cenas bem sangrentas. Ele mostra que essas coisas são loucura, que geram umas situações completamente loucas. E que, apesar do autor colocar alguns personagens mais enobrecidos, como o Sakonshiba, o Jusaburo, que apesar dele comete alguns erros ao longo da história, ele acaba ponderando sobre as situações. Em vários momentos, o primeiro volume quase todo é muito dedicado a mostrar que os samurais de Satsuma eles tinham comportamentos muito insanos. E eu acho que boa parte do mangá vai mostrando as consequências desse comportamento, as consequências também do que esses caras eles foram forçados a passar, dos que os camponeses da região foram forçados a passar com os samurais de Satsuma na região, e das várias desavenças e conflitos e situações complicadas que surgem disso. Em geral, é um mangá que eu estou gostando muito de ler, mas que eu acho que não vai ser do gosto de todo mundo, porque ele não tem uma história coesa, que você tá com arcos narrativos. Eles são mais episódios dentro de uma história maior, de uma história real, que realmente essas obras de contenção ocorreram. Provavelmente muitos desses episódios são mais ou menos reais, muitos deles devem ter sobrevivido a partir de relatos, registros, fantasiosos, exagerados sobre várias situações, mas que provavelmente eram pautados em pequenos focos, pontos de verdade que envolveram várias das situações que aconteceram durante essas obras, que inclusive parte delas, se não me engano, perduram até hoje. Mas quem gostou do primeiro volume provavelmente vai estar gostando do segundo volume, mas quem ainda não pegou essa obra, é bom justamente estar avisado de que ela não conta uma história completa assim de um personagem com um arco narrativo de início, meio ao fim. Mas ele vai mostrando vários episódios, mostrando uma situação que vai evoluindo de certa forma. No primeiro volume você não tinha as obras de contenção, você mostra como elas vão começar, e aqui você mostra elas começando e os conflitos que daí decorreram, mas você tem uma evolução temporal, mas você não tem exatamente um arco narrativo como a maioria das histórias apresenta. Então, quem ainda não leu e está pensando em comprar ou não, é bom estar avisado a isso. Porém, uma coisa sem mencionar é que a arte do Hiroshi Hirata eu acho muito boa, ele realmente desenha muito bem. Eu acho que ele não deve em nada para o autor de Vagabond, Inoue, esqueci o primeiro nome dele, ou o Gozeki Kojima, do Lobo Solitário. Eu gostei muito da arte do Hiroshi Hirata, e eu acho que ela serve muito bem para ilustrar esse mangá e as histórias que ele quer
que ele quer contar aqui. Mas por enquanto é só, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Eu acabei me estendendo demais, eu queria terminar ele em 5 minutos, já foram 15. E no próximo vídeo de HQ eu voltarei com X-Men 6. É aí que tá sendo dessa fase aí do Jonathan Hickman. Por enquanto é só, e até o próximo.